Então eu vou lá, não preciso nem aprender inglês, porque eu vou chegar, já vou conversar com os portugueses depois. Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Life Like a Movie, onde você, somente você, é o protagonista da sua própria história. E se você é o protagonista do seu próprio filme, então é mais justo que você tomar a iniciativa de falar, eu vou recomeçar a minha vida no exterior, eu vou apenas fazer um intercâmbio, eu vou apenas fazer uma viagem um pouquinho mais comprida, você que vai decidir. Mas para isso, prepare-se, estudem muito bem o idioma que vocês vão precisar falar no país. Falando nisso, falando em idioma, nós moramos no Brasil, certo? Pelo menos eu moro no Brasil. Não sei vocês aí que estão assistindo ao vídeo, mas eu moro no Brasil. E se eu não tivesse o inglês, eu seria considerada como se fosse uma analfabeta. Apesar que eu preciso do inglês porque eu sou professora, certo? Mas se eu quisesse trabalhar em algum outro lugar, se eu quisesse conquistar um lugar um pouquinho mais de destaque sem inglês, eu não conseguiria nada. Então acho que muitos de vocês podem se perguntar, mas eu preciso do inglês sendo que eu moro no Brasil, gente, mas isso é um absurdo. É um absurdo, será? Olha só, olha os destaques que eles conseguiram. Olha como a economia gira em torno da língua inglesa. Mas aí, eu quero focar especificamente em um país que eu já ouvi muita gente falar, eu vou para um país que fala a mesma língua que eu, então eu nem preciso aprender o inglês. É aí que vocês se enganam. Portugal. Galera, quem nunca pensou em ir para Portugal, quem nunca pensou em recomeçar a vida, fazer o intercâmbio, fazer uma faculdade, né? Que lá em Portugal, em Coimbra, em Porto, tem muitas faculdades renomadas, né? Ainda mais para mim, que eu sou formada em letras. Nossa, gente, eu já ouvi tantas pessoas falarem, eu vou para Portugal, porque aí eu não preciso falar inglês, né? Porque é tudo a mesma língua, que não sei o quê. Beleza. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu vou começar o vídeo falando uma coisa pra vocês. Na Europa, a gente é muito difícil, na verdade. Na Europa, todas as crianças, todas as escolas, a educação, ela é bilíngue. Automaticamente, as crianças, quando entram na escola, já falam o inglês. Eles aprendem o inglês, assim, muito concomitante com a língua portuguesa, que é a língua deles, tá? Não é igual a gente, que aprende o inglês, aprende aquele verbinho to be, e fica anos o verbo to be. Ultimamente, a educação tá mudando um pouquinho. Até porque, né, eu preciso falar isso, né, gente, eu sou professora de inglês, então assim, eu luto muito pra educação estar diferente. E todos os países da Europa são assim, tá? Tô falando em França, tô falando na Itália, eles aprendem o inglês desde cedo nas escolas. E o português, em Portugal, não é diferente. Eles aprendem o inglês desde pequenos, ou seja, você, mero brasileiro, tá? Que vai recomeçar a vida lá, que vai querer um job, arrumar um job, você vai ter que disputar com alguém que já é fluente no inglês, que não seja fluente, mas que já tem inglês avançadíssimo. Como que você, um estrangeiro, vai disputar uma vaga, que seja uma vaga no restaurante, vai disputar uma vaga com alguém que já fala inglês, com alguém que é de lá, português, e que fala inglês ainda? Galera, sem chance. Não adianta ir com esses achismos, né, com essas... pensando... eu vou lá para Portugal, então eu vou conseguir um emprego porque eu falo a língua deles mesmos. Gente, vocês já ouviram português falar? Primeiramente, já ouviram? Eu tenho um conhecido do meu núcleo de amigos, né? Ele é bem meu amigo. Ele trabalha com TI, inclusive ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, eu tive que falar pra eles me passarem pra um cara que fala inglês porque eu não conseguia entender nada que o português de Portugal falava, certo? Então assim, claro que isso depende de regiões, né? Isso depende de sotaques, tudo bem. Mas então assim, não pensem que vocês vão pra lá e pronto, tá tudo tranquilo, eu vou conseguir meu job, vou viver que nem eu vivo aqui no Brasil. Não. É muito diferente, inclusive a cultura deles, né, gente? Eles são, assim, foi o que eu falei, né? Não existe país com uma cultura 100% igual a nossa. Não existe, nunca vai existir. 100% não existe. Gente, em regiões a gente já vê uma grande diferença, né? Imagina então um país. Não é só porque a África, por exemplo, tem lugares, Cabo Frio, né? Cabo Verde. Não sei. Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Mas eles falam também o português. Mas eles falam com um sotaque diferente e a cultura deles é completamente diferente. Então não pensem vocês que vocês vão chegar lá, não preciso estudar inglês, então eu vou lá pra Portugal, arrumar meu job e tal. Aprendam inglês primeiro. Tenham uma noção. Novamente, eu vou falar, em todos os meus vídeos praticamente eu falo, vocês não precisam ser fluentes, vocês não precisam ficar um monstro, tornar-se um monstro aqui no inglês para que vocês possam conseguir, para que vocês possam fazer uma história lá no exterior. Não, gente, mas apenas vão confiantes. Vão confiantes para você mostrar pra pessoa, né, que vão contratar vocês. Vocês falam assim, eu tenho inglês, o meu inglês não é muito bom, mas eu estudo.
Não é que eu estudei, eu estudo. Eu estudei lá no Brasil e eu continuo estudando. E eu vou dar sempre o meu melhor. Querem ver um exemplo? Gente, é um exemplo muito real, tá? Que aconteceu. Eu morava em Campinas. Por isso que vira e mexe, às vezes eu falo algum lugar de Campinas. Eu sou paulistana, mas eu morei em Campinas por um tempo. E eu sempre dei aula de inglês, né? Inglês particular. Hoje eu dou aula em inglês em escolas também particular, mas naquela época eu dava só inglês particular. E chegou um homem, não sei, nem lembro como agora. Ele conseguiu meu WhatsApp e falou assim: oi, Roberta, eu gostaria de conversar com você, você pode vir até minha casa? Ah, eu lembrei, eu tinha dado reforço pro filho dele. Então ele falou assim: você pode vir à minha casa? Eu gostaria de conversar com você sobre aulas de inglês. Eu falei: claro. Eu fui até a casa dele e a gente começou a conversar. Eu falei: bom, o que será que ele vai querer, né? Aparentemente um homem fino, sabe, uma casa super bonita. Eu falei: bom, acho que ele já deve falar inglês. Engano meu. Engano meu. Agora fiquem passados com o que ele me falou. Eles estavam indo dividir mala e cuia para Portugal. Sim, para Portugal. E ele simplesmente era um dos coordenadores da Ferrari. Gente, eu até fiz um bigode quando ele falou. Eu até fiz um bigode para esconder os meus, porque quando ele falou isso eu fiquei assim, ó. Falei, meu Deus, o cara vai sair aqui do Brasil, ele é o coordenador da Ferrari e ele vai lá para Portugal. Imaginem só, que grande oportunidade. E ele falou pra mim, ele falou: Roberta, o meu inglês, ele falou assim, é muito pobre e eu preciso falar inglês. Como que eu vou lidar com as pessoas internacionais? Então, ele já tinha uma ideia, ele já tinha isso na mente dele, que não era porque ele falava a língua dos portugueses que ele já tava de boa e tudo tal. Não, gente, ele era um coordenador da Ferrari, um coordenador, né, de uma multinacional. Então, ele realmente precisava falar o inglês para poder se comunicar com outras pessoas. E nós ali ficamos alguns meses falando inglês, né? A gente estudou bastante, a gente focava bastante em conversação e ele conseguiu se estabilizar, se sentir confiante para que ele fosse para Portugal. A gente conversou um pouquinho, né? Ele foi, coitado, acho que uns 2 meses antes da quarentena, mas ele falou que era um lugar mágico, que ele estava completamente satisfeito, ele levou até o cachorrinho dele, vira e mexe ele fica postando foto. Então, gente, o que eu quero passar pra vocês? Que não é apenas, novamente, não é apenas que nós falamos a mesma língua que um determinado país que nós não precisamos do inglês. Lembre-se, sem inglês, ultimamente, nós somos considerados analfabetos. Vocês querem ser considerados analfabeto? Não, vocês querem chegar numa entrevista de emprego e vocês não terem nem chance de falar um oi porque um próprio português fala inglês e você não fala? Não, né, gente? Então, por isso que eu falo pra vocês, preparem-se e voem longe, mas sempre estejam confiantes na língua que vocês vão aprender. Ah, mas eu quero ir pra Malta, eu vou aprender o maltês. Galera, eu sou super a favor, eu sempre incentivo as pessoas a aprenderem uma língua diferente. Mas pra quem não entende inglês, eu sempre falo, aprenda o inglês primeiro pra que depois você possa aprender uma outra língua. Porque você tendo inglês, você já tem uma garantia universal, tanto para viagem, quanto para você fazer quanto para você fazer um intercâmbio, quanto se você quiser arrumar um emprego no exterior e principalmente se você for recomeçar a sua vida. Querem ver um outro exemplo? Na Suécia, eles falam o sueco, certo? Mas, gente, o sueco é uma língua muito difícil de aprender, né? Assim, a gente lida, às vezes eu ouço as pessoas falando, ai, mas essa língua tal é difícil, tal. Mas o sueco a gente nunca ouve falar, o francês é difícil, mas, querendo ou não, a gente sempre tá ouvindo alguma coisinha, né? Sei lá, a gente vê bastante frases em camiseta, um pessoal ou outro falando francês no Instagram também, né? Eu vejo muitas pessoas aí que estão aprendendo francês. Só que e o sueco? Gente, quase ninguém aprende essa língua, né? Então, quando as pessoas querem recomeçar, terem uma vida completamente diferente, com uma qualidade de vida estupenda, que não se compara à qualidade de vida aqui do Brasil, ela vai pra lá e ela não precisa aprender o sueco. Claro, ela pode desenvolver depois o sueco, mas ela precisa sair daqui falando o inglês. Mesma coisa que a Holanda. A Holanda, qual que é o idioma principal da Holanda? O idioma deles mesmo é o holandês. Certo? Mas é muito difícil uma pessoa sair daqui do Brasil e ir aprender o holandês para depois ir para lá. Não, galera, o inglês já tá muito fácil, já tá internalizado na gente. Mesmo você que tá assistindo esse vídeo e fala, mas eu não tenho noção nenhuma do inglês. Você pensa que você não tem noção nenhuma do inglês, mas você tem. Porque nós vivemos aqui no Brasil, então nós estamos rodeados da língua inglesa. Então, assim, um pouquinho você sempre vai saber. Claro que você tem que sempre desenvolver, né? Você tem que sempre fazer de tudo para melhorar. Então, começa, ai meu Deus, mas eu tô planejando ir para Portugal, mas eu ainda não tenho dinheiro e eu não tenho nada. Tudo bem, vai baixando aplicativos, vai estudando inglês, vai seguindo, me segue no Instagram que eu dou um monte de dicas também, Teacher Graboski. Vão acompanhando aí meu Insta, que eu estou sempre ajudando vocês também. E preparem-se em relação a estudar a cultura e a estudar o idioma mais falado do mundo inteiro. Muitas vezes, eu mesma vivo pesquisando, eu adoro línguas, né? Eu vivo pesquisando os idiomas mais falados do mundo. Então, ó, tem China, tem indiano,
tem não sei o que, o árabe, que eu sou apaixonada. Mas, gente, não é que ele é o mais falado porque muitos países falam essa língua. Não, porque a população da China, a população da Índia, né, a população árabe, é uma população muito grande. Certo? Então, assim, é por esse motivo, não que a maioria das pessoas falam muito mais árabe do que o inglês, falam muito mais chinês do que o português, não. É em relação à população desses países que são grandes. Então, mais uma vez, eu quero ir para Portugal, então eu vou lá, não preciso nem aprender inglês, porque eu vou chegar, já vou conversar com os portugueses depois. Então, eu espero que eu tenha desmistificado essa ideia de vocês. Pesquisem e estudem bastante para que aí sim vocês possam chegar e vocês possam disputar uma vaga com o português, para que vocês possam disputar uma vaga com o italiano. Olha só, agora sim, se vocês forem para Portugal e disputarem uma vaga com o italiano, com certeza você tem muito mais chance de ganhar, claro, se você mostrar o empenho, responsabilidade. Por quê? O italiano, ele fala italiano e fala o inglês, ele tá ali, ó, passando para entender o que o português de Portugal fala. Vocês não, nós não, nós já falamos a língua deles. É diferente? É difícil? Mas nós já falamos a língua deles e nós falamos ainda o idioma que eles super falam, que a população inteira fala, que é o inglês, e a população que nós podemos nos comunicar com qualquer país. Então, entre o italiano e nós brasileiros, entre um francês e entre um brasileiro, que já sabemos a língua deles, sabemos também uma outra língua que é universal, com certeza eles ficarão conosco, que somos brasileiros, ok? Galera, grande beijo pra vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ok? E me sigam lá no Instagram, Teacher Grabowski.